Alguma vez você já se perguntou como um único evento pôde mergulhar o mundo inteiro numa guerra catastrófica? A história oficial da Primeira Guerra Mundial, que aprendemos na escola, sobre o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, é apenas a ponta do iceberg. E se eu te dissesse que por trás desse evento, que já foi uma sequência inacreditável de erros e acasos, existe uma teoria ainda mais sombria, uma teoria que sugere que a guerra não foi um acidente, mas um plano meticulosamente orquestrado por uma sociedade secreta, anos antes do primeiro tiro ser disparado. Hoje, vamos desvendar os bastidores ocultos da Primeira Guerra Mundial, explorando tanto a comédia de erros que selou o destino da Europa, quanto a chocante possibilidade de uma conspiração global. Prepare-se, porque a história que você conhece está prestes a ser desafiada. Vamos começar nossa jornada em Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914. O herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia estavam em visita oficial à cidade. A segurança era surpreendentemente falha para uma visita de tão alto risco. Um grupo de nacionalistas sérvios, conhecido como Mão Negra, planejava assassiná-lo. O plano deles era simples: posicionar assassinos ao longo da rota do cortejo. O primeiro deles, ao ver o carro se aproximar, congelou e não fez nada. O segundo, Nedelko Abrinov, foi mais corajoso. Ele arremessou uma bomba em direção ao carro do arquiduque. Mas aqui começam os acasos bizarros. O motorista, ao ouvir o barulho, acelerou, e a bomba ricocheteou, explodindo sob o carro seguinte e ferindo várias pessoas. Abrinov, para não ser capturado vivo, engoliu uma cápsula de cianeto e pulou no rio. Só que o cianeto estava velho e apenas o fez vomitar, e o rio tinha apenas alguns centímetros de profundidade. Ele foi preso quase que comicamente. O atentado parecia ter fracassado. Francisco Ferdinando, abalado, mas ileso, decidiu continuar com sua agenda na prefeitura. Após o evento, ele insistiu em visitar os feridos pela bomba no hospital. Ninguém pensou em avisar o motorista sobre a mudança de rota. E aqui, o destino intervém de forma implacável. Ao seguir o caminho original, um oficial percebeu o erro e gritou para o motorista parar e dar meia volta. O carro, um modelo antigo, não tinha marcha ré. O motorista teve que parar, empurrar o veículo e manobrar para virar. E onde, exatamente, o carro parou? A poucos metros de uma cafeteria, onde um dos conspiradores, um jovem chamado Gavrelo Principi, estava desolado, acreditando que o plano tinha falhado miseravelmente. Ao ver o carro do arquiduque parado bem na sua frente, Principi não hesitou. Ele sacou sua pistola e disparou 2 vezes. Um tiro atingiu Sofia e o outro, Francisco Ferdinando. Ambos morreram em minutos. Uma falha mecânica, uma mudança de rota de última hora e um encontro puramente acidental foram a faísca que incendiou a Europa. Essa sequência de eventos, por si só, já é material de filme. Mostra como o acaso pode mudar o curso da história. Mas essa é apenas uma camada da história. Agora, vamos mergulhar mais fundo. E se esse assassinato não foi apenas o estopim, mas a oportunidade perfeita que alguns esperavam? Existe uma teoria fascinante, detalhada por historiadores como Carol Quigley e Gary Dochert, que propõem que a guerra foi planejada muito antes, por um grupo de elite secreto, baseado em Londres. Esse grupo, segundo a tese, foi fundado por Cecil Rhodes, um magnata dos diamantes e um fervoroso defensor do Império Britânico. O objetivo final de Rhodes era criar uma federação mundial liderada pelo mundo anglo-saxão, unindo o Império Britânico e os Estados Unidos para governar o planeta. Após a morte de Rhodes, em 1902, a liderança desse grupo secreto teria passado para um círculo íntimo de homens poderosos, incluindo Lord Alfred Milner, um administrador colonial de grande influência. Esse grupo, que podemos chamar de elite secreta
O grupo de Milner supostamente via a Alemanha como a principal ameaça ao seu plano de domínio global. No início do século XX, a Alemanha estava em plena ascensão industrial, econômica e militar, desafiando a supremacia naval e comercial britânica. Para a elite de Londres, a Alemanha precisava ser neutralizada. Mas como provocar uma guerra contra uma nação poderosa, sem parecer o agressor? A estratégia, segundo essa teoria, foi cercar diplomaticamente a Alemanha. Eles teriam trabalhado secretamente para transformar as alianças europeias. A França, historicamente uma rival da Inglaterra, foi atraída para a entente cordial em 1904. O passo seguinte, e mais surpreendente, foi trazer a Rússia czarista, inimiga de longa data do Império Britânico, para essa aliança, formando a Tríplice Entente em 1907. De repente, a Alemanha se viu cercada por 3 grandes potências. A manipulação não teria parado por aí. O grupo secreto teria usado sua imensa influência na imprensa e na política para criar um clima de germanofobia. Jornais controlados por eles publicavam constantemente histórias sobre a ameaça alemã, o militarismo do Kaiser e a necessidade de se preparar para um conflito inevitável. Eles inflamaram a opinião pública e pressionaram os políticos a adotarem uma postura cada vez mais dura contra a Alemanha. Ao mesmo tempo, eles garantiam secretamente à França e à Rússia que, em caso de guerra com a Alemanha, a Grã-Bretanha estaria ao lado delas, mesmo que o parlamento britânico e o público não soubessem de tais promessas. Eles criaram uma armadilha. A Alemanha, sentindo-se cada vez mais isolada e ameaçada, adotou uma postura mais agressiva, o que, por sua vez, reforçava a propaganda antigermânica, num ciclo vicioso. O assassinato em Sarajevo, nesse contexto, não foi a causa da guerra, mas o pretexto perfeito. A elite secreta sabia que uma crise nos Balcãs, envolvendo a Áustria-Hungria e a Sérvia, que era protegida pela Rússia, era a maneira mais provável de acionar a complexa rede de alianças e arrastar toda a Europa para o conflito. Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, a Rússia mobilizou suas tropas. A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia e, consequentemente, a sua aliada, a França. O plano da elite secreta estava funcionando. O único obstáculo que restava era convencer o povo britânico a entrar na guerra. A maioria da população e até mesmo parte do governo eram contra o envolvimento num conflito continental. A peça final do Quebra-cabeça foi a Bélgica. O plano de guerra alemão, o Plano Schlieffen, previa uma invasão rápida da França através da Bélgica neutra. A elite secreta sabia disso há anos. Eles contavam com a violação da neutralidade belga pela Alemanha para virar a opinião pública britânica. Um antigo tratado de 1839 garantia a proteção da Bélgica pela Grã-Bretanha. Quando as tropas alemãs cruzaram a fronteira belga, a imprensa britânica, supostamente orquestrada pelo grupo, explodiu em indignação. A pobre e pequena Bélgica se tornou o grito de guerra. A invasão foi retratada como um ato bárbaro de agressão, e a honra britânica exigia uma intervenção. A oposição à guerra desapareceu da noite para o dia. Em 4 de agosto de 1914, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha, e o plano da elite secreta para esmagar seu principal rival estava completo. A Europa estava em chamas. Essa teoria, claro, é controversa. Muitos historiadores tradicionais a descartam como uma teoria da conspiração, argumentando que a guerra foi resultado de uma complexa teia de militarismo, imperialismo, nacionalismo e um sistema de alianças falho, e não de um plano deliberado de um pequeno grupo. Eles apontam que culpar uma cabala secreta simplifica demais um evento com múltiplas causas. No entanto, os proponentes da teoria apresentam documentos, cartas e memórias que, segundo eles, conectam os pontos e mostram a influência desproporcional do grupo de Milner nos eventos que levaram à guerra. Eles argumentam que a história oficial ignora as maquinações secretas
que aconteceram por trás das cortinas da diplomacia. A verdade, talvez, esteja em algum lugar no meio. É inegável que figuras como Milner e seu círculo tinham um poder imenso e uma visão clara de mundo que queriam impor. Se eles planejaram ativamente a guerra ou simplesmente manipularam os eventos a seu favor quando a oportunidade surgiu, é o grande debate. O que podemos tirar de tudo isso? Que a história é muito mais complexa e muitas vezes mais estranha do que parece, seja por uma série de acasos inacreditáveis em Sarajevo ou por uma conspiração de décadas tramada nas salas de poder de Londres. O resultado foi o mesmo: uma guerra que redesenhou o mapa do mundo, destruiu impérios e custou a vida de milhões de pessoas. Isso nos força a questionar as narrativas que aceitamos como certas e a olhar para os eventos históricos com um olhar mais crítico, sempre perguntando: quem se beneficia, independentemente de qual versão você acredite? A história da Primeira Guerra Mundial é um lembrete sombrio de como o mundo pode ser levado à beira do abismo, seja pelo acaso ou pela ambição, ou por uma combinação aterrorizante dos dois. O que você acha? A Primeira Guerra Mundial foi um acidente trágico ou um plano deliberado? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa sobre isso. E se você gostou de mergulhar fundo nos segredos da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.